No Autografando dessa semana, o diretor de teatro e dramaturgo Ronald Raddi. Raddi, que prazer recebê-lo, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Está pela primeira vez na TV Fevale. Fevale, isso. Aí durante esse tempo foram mais de 120 espetáculos, né? Quando que tudo começou, Raddi? Começou em 1968, que era um ano muito difícil politicamente. Muitas pessoas que nos ouvem falar a respeito não conseguem nem imaginar a repressão que a gente vivia, a censura. E eu enveredei pelo caminho do teatro através da política, na verdade. Eu nunca tinha pensado e tinha assistido muito poucas peças de teatro na minha vida. Mas nós tínhamos um grupo político, militante, muito forte, assim. E nós encontramos, ou buscávamos um caminho, e acabamos encontrando através do teatro, para discutirmos, debatermos, refletirmos sobre a situação que a gente vivia. Daí eu gostava de escrever, escrevi uma peça, essa peça foi encenada. Que foi a... João e Maria nas Trevas, num salão paroquial de igreja. Daí a censura proibiu ela na mesma noite, na primeira encenação. Já tinham censores lá fiscalizando. E com a proibição é que nos estimulou a seguir adiante. E daí depois vieram as outras peças, também políticas. Depois a gente apreciou a estética do teatro e eu estou aí até hoje. Mas antes disso não tinha nenhum vínculo com teatro, assim? Não, nenhum. Aliás, tinha visto na minha vida 3 peças de teatro somente. Que loucura. E assim, e desse momento em diante, tu nunca atuou, né? O teu negócio sempre foi escrever e dirigir. Eu tinha um sonho de jovem, né, de infância, de um dia ser escritor. Eu gostava de ler, eu lia muito. E tinha muita facilidade, eu tenho, de escrever. Então eu tinha blocos e blocos, né, de crônicas, contos, poesias. E o que eu queria na vida era ser escritor. Daí quando eu entrei no teatro eu pensei, eu vou ser um dramaturgo, então vou escrever para teatro. Mas na verdade no Rio Grande do Sul, se tu mesmo não te produzir, se tu mesmo não levar o teu trabalho adiante, é difícil que outros o façam, né? Tem uma coisa aqui que é meio estranha, assim. Eu sou montado em vários estados do Brasil. Nesse momento tem uma peça minha em São Paulo, que é o Bem em Cadeira de Rodas, e aqui no Sul nenhum outro diretor montou texto meu. Então eu queria ser dramaturgo só, mas quando vi eu estava na produção. Tinha que dar jeito de fazer teus próprios textos acontecerem, eu estava dirigindo as peças, dirigindo a Kombi, viajando pelo interior, né? Fazendo luz, fazendo som. E aí a trajetória foi se desenhando, assim. E agora tu falou aí em Bem, Cadeira de Rodas, que foi aí na época da ditadura também, que teve muita censura. E foi uma forma também, como tu disse aí, tu era muito atuante nessa área, de tu poder falar do Brasil, que o Bem é referência ao Brasil, né? Exatamente. E dos seus momentos ali políticos, enfim. A gente tinha que disfarçar, né? Usar parábolas, assim, até desde o nome da peça, inclusive, para tentar, assim, enganar literalmente a censura e chegar em algum lugar com aquilo que a gente fazia. Era muito difícil. E tu chegou nesse momento a fazer coisas que tu não gostaria para fugir um pouco dessa censura, escrever textos mais leves ou conteúdos que tu até não gostaria tanto naquele momento para... Não. Eu nunca concedia, né? Eu sempre procurei seguir aquilo que eu imaginava que devia ser feito. E a gente corria muitos riscos, né? Sim. A gente vivia sendo perseguido, era muito difícil. Depois lutamos muito contra a censura, conseguimos acabar com ela. Daí houve um vácuo, né, que vocês devem acompanhar quando estudam e tal. Houve um vácuo de escrever sobre o que quando tudo estava em liberdade, né? A liberdade de expressão veio. Qual que era o desafio daí, né? Então grandes autores brasileiros ficaram sem quase ter o que dizer, Plínio Marcos, entre outros, né? Foram buscando formas de expressão e foi ficando assim estranho o negócio. E nesse período tu conseguiu fazer o que aí? Não, eu segui com aquele trabalho, né? E uma coisa boa que aconteceu com a minha companhia, com as pessoas que trabalhavam comigo,
e me levaram também a ter uma ideia de empreendedor também, não só de produtor e artista, né? Foi que a gente sempre fazia levar teatro onde o público estivesse, né? Não só esperar que o público venha ao teatro. Então houve um grande período do Teatro Novo em que nós viajávamos muito, levando teatro em cada lugar assim que tu nem imagina, né? Que nunca chegaria ao teatro, né? Se não fosse E a assim. gente então fez muito disso. Depois começou a ter a rarear, né? Ter uma raridade de espectadores no teatro. Começou a ter uns períodos assim que ninguém mais ia teatro. Então nós pensamos, nós temos que trabalhar pela formação da plateia. Foi quando a gente começou a trabalhar com teatro infantil, pensando então em formar a plateia para o futuro. É isso que eu queria chegar, porque tu faz muito trabalho infantil, né? Faz muitas peças infantis. Daí eu me perguntava assim, é pela questão de formar um novo público? É pela questão de ser um nicho de mercado para ter esse público dentro de teatro? Ou era por um gosto particular teu? Ou é tudo isso junto? Não, na verdade, hoje o teatro infantil é um nicho no mercado, né? Hoje. Mas quando a gente iniciou, não havia também público para teatro para crianças. O teatro, naquela fase toda, pós-ditadura, ele ficou sendo um bando de malfeitores ali, né? Que estão ali e tal. Então, quando a gente ia numa escola, por exemplo, oferecer um espetáculo, a diretora te atendia com receio atrás do portão, ela nem abria a porta da escola para tu entrares. Era uma coisa assim de buscar escola por escola, aluno por aluno, né? Conquistar espaço mesmo. E tal, e depois isso foi se abrangendo, né? Daí aconteceu que isso aí também fez com que a gente entendesse que nós tínhamos que ter um espaço onde a gente pudesse receber, trazer as escolas e fazer um projeto, e daí foi criado um projeto, a Escola Vai ao Teatro, que existe há 36, 37 anos. Então, daí foi assim, eu fiquei 8 anos no Clube de Cultura, 12 anos no Teatro Museu do Trabalho, onde a gente fez aquele teatro lá existir, está lá até hoje. Depois, então, de 5 anos procurando, acabei me situando no DC Shopping, onde a gente tem um teatro de verdade mesmo, né? Um teatro confortável e tal. E a sala Carmen Silva foi uma homenagem, foi uma homenagem claro, a Carmen ainda em vida, né? O que eu acho que é importante que a gente faça. Né? Tu era muito amigo dela, era essa relação de amizade, Sim, né? a gente tinha uma amizade, ela praticamente sempre nos acompanhava nas nossas andanças, né? E assistia às nossas estreias. E eu consegui, inclusive, colocá-la no Mágico de Oz, que eu montei anos atrás. Ela fez a Tia M. Lá no Teatro São Pedro, uma participação especial, assim. Foi muito lindo. E sempre estivemos em contato. Daí, quando ela fez 90 anos, antes dos 90, eu inaugurei o teatro aqui. Ainda tem uma placa dela dos 90 anos e depois de uns 2 anos ela faleceu. Ela não chegou a atuar aqui no teatro, Hadi? Atuou numa outra peça, numa peça montada em Novo Hamburgo, agora que eu não me lembro o nome. Ela montou com um rapaz de Novo Hamburgo e atuou aqui. Assim. Que legal também. Hadi, como que é esse lado administrador também, né? Porque eu imagino que cuidar de um teatro, manter um teatro, esse lado da administração também não é fácil. Na situação que o Estado está mesmo em relação à própria cultura, ao próprio espaço, né, para a arte. A pior parte que tem, né, e é que eu sempre sonho em um dia passar adiante para que outros assumam essa parte de administração, né? Porque eu gostaria de ficar só fazendo teatro, fazendo as peças que eu gosto e tal. Mas não, tem todo esse peso por trás. Então a gente está agora há 10 anos já no Teatro Novo DC, no DC Shopping. É um teatro de 500 lugares. Teatro grande, né? Ele tem uma exigência de manutenção muito grande. Muitos funcionários para poder atender esse tamanho de teatro. Consumo de... As pessoas às vezes não imaginam, né? Mas é o consumo da luz, da água, material de... Manutenção também. Tudo, né? E manutenção até das poltronas que são rasgadas, são danificadas, assim, sabe? Às vezes por vandalismo.
Então, permanentemente tu tem que... Então, o que aconteceu comigo nesse tempo todo? Eu fiquei com a obrigação sempre de acertar a peça. Eu não posso errar, não posso ter insucesso. Então, isso vem me forçando assim, a trabalhar com estratégias de programação, assim, desde agora eu já tenho que saber no ano que vem o que eu vou montar, criar formas de lançamento que dê certo, né? Mas isso é um pouco realmente cansativo, né? Mas dá certo. Vem dando certo. Vem dando. A gente vai para o intervalo agora e volta em seguida.